Ora, muito boa tarde a todos. A palestra que eu vos trago começa por falar da natureza. Se há algo que nos dá testemunhos de como devemos prosseguir, é precisamente a natureza. E a natureza é algo riquíssimo que nos traz imensas informações. E esta palestra tem como objetivo falar de testemunhos de vida, testemunhos esses que são de uma pessoa que trabalha numa associação espírita e que fez uma biografia e a partir da qual eu fiz esta palestra. E começo a falar o porquê de se nascer com deficiência, demonstrar como fazem sentido determinadas passagens do Evangelho, falarmos da maledicência, mostrarmos como Jesus está sempre no nosso caminho, falarmos da conduta espírita, descrever os conceitos de voz, consciência e voz da consciência, darmos testemunho da voz interior e relatarmos os efeitos das consequências negativas e positivas da maldicência. Por que se nasce assim? Nasce aos 7 meses de gestação com deficiência física, perna esquerda com menos 1 centímetro, o olho esquerdo com menos 20% de visão, os pés virados para dentro e os joelhos encostados. Por recomendação médica, os pais mantinham-no numa cama embrulhado em algodão e sacos de água quente. Recebia visitas frequentes dos médicos e dos vizinhos que diziam: se sobreviver, será um milagre. Agora vamos ver um pequeno vídeo para o qual eu peço a vossa atenção, que nos fala da confiança, porque é ela que nos ajuda a caminhar. Acho que isto faz-nos pensar um pouco, julgo eu, da responsabilidade de colocar alguém no mundo que vem com um roteiro pré-definido e ao qual nós damos a oportunidade de realizar esse roteiro, mas com o qual nós também estamos comprometidos para o ajudar na sua caminhada.
O Evangelho de São Mateus diz-nos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. No Evangelho de Lucas diz-nos: bem-aventurados vós que sois pobres, porque o vosso reino é dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Se nós pensarmos nisto, se pensarmos na pequena descrição do percurso desta pessoa que reencarnou, que veio com todas estas deficiências, e olharmos estas palavras do Evangelho e vermos depois, com a continuidade da palestra, percebermos o quanto é preciso vontade e determinação para levar a sua caminhada em frente, apesar das dificuldades. Mas está bem presente no Evangelho: todos aqueles que passam dificuldades estão sempre amparados por Deus. Falando agora de maldicência. Com os primeiros passos vieram os comentários infelizes das pessoas que diziam: mal empregado menino, tão deficiente em relação aos outros meninos da mesma idade. Na escola primária era visto como o coitadinho, porque não brincava com os outros meninos no recreio. Até que ponto nós temos capacidade de ignorar os comentários infelizes e termos cabeça erguida para seguir em frente, sempre determinados para construir o nosso próprio caminho? Ou sendo, por outras palavras, fazendo orelhas mocas àquelas frases, àquelas palavras que nos tentam deitar abaixo. E como é que cada um de nós lida com a maldicência em relação a si próprio? Deixo-vos esta pergunta para reflexão. E agora vamos assistir digamos que um vídeo, mas que tem apenas algumas legendas, para as quais eu peço que vocês tenham atenção, para poderem assimilar o que está escrito.
até que ponto nós percebemos e temos capacidade de entender a mensagem que está por detrás do sofrimento. Não podemos esquecer de uma coisa: por muito que nós soframos, por muito grande que seja o sofrimento, não podemos esquecer que tudo passa e que no fim do caminho está sempre um ombro amigo, um abraço, uma palavra doce para nos amparar. Falando agora de Jesus no nosso caminho, e aqui temos o exemplo de como Jesus pode estar no nosso caminho. O pai era motorista de tiro e um dia deu boleia a um senhor de Montemor Novo, Alentejo, que estava à beira da estrada a pedir boleia. O pai contou-lhe que tinha um filho com algumas deficiências físicas. Ele disse que na sua terra havia um grande hospital pediátrico que se chamava São João de Deus e que se dedicava maioritariamente às pessoas com deficiência física. Aos 7 anos, o menino é levado ao hospital recomendado pelo senhor, no qual foi submetido a exames de superação física, onde andou em tratamento até aos 13 anos. Teve a sorte de ter a mesma professora até ao 4º ano. Esta permitia que estivesse junto dela e de seus colegas durante o intervalo das aulas. Sentia-se aconchegado junto dela, que era como que uma segunda mãe. Todos os dias, ao chegar à sala de aula, dava um beijo à professora, porque lhe dava sempre parte do seu almoço. No 4º ano, teve outra professora, mas foi a primeira professora que fez questão de lhe fazer o exame de transição. Agora, se pensarmos em Jesus no nosso caminho, quantas vezes é que Jesus esteve no caminho deste menino? Desculpa-me, porque isto emociona-me um bocado, porque isto foi muito trabalhoso para poder chegar até aqui. Mas pensamos nós, em toda esta descrição que eu acabei de fazer, quantas vezes Jesus estava no caminho dele? Será que nós paramos para pensar nos momentos em que Jesus está no nosso caminho? Será que se apercebemos disso? Ou será que se agarramos só às lamentações? Agora recorri também a um livro que eu acho de extrema importância, o livro de Conduta Espírita de André Luís, que nos diz que ao abraçarmos o Espiritismo, pedimos a cada passo orientação para as atitudes que a vida solicita e traça-nos um conjunto de lembretes para uso pessoal. São estes o caminho da experiência, a feição de roteiro da nossa lógica doutrinária e ainda as palavras do Divino Mestre. Quem me segue, siga-me. E noutra circunstância afirmou: quem me segue não anda nas trevas. Reconhecendo que não basta admirar o Cristo, divulga-lhe os preconceitos e é imprescindível ao acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Para isso, é imperioso que lhe busquemos a lição pura de vida. De igual modo, acontece na doutrina espírita que lhe revive o apostolado da redenção. Quem procurar servi-la deve atender-lhe as indicações e quem assim proceda, em parte alguma, sofrerá dúvidas e sombras. Agora vamos ver um vídeo que nos fala da capacidade de dominar as tendências, para a qual eu peço a vossa atenção. Quando o Livro dos Espíritos diz: pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Peraí, o que é vontade? Decisão.
E por que você não toma? Você até toma, mas o que ela não tem? Não tem força. E o que é que te dá essa força? Quando você toma uma decisão sobre a ação do lobo pré-frontal, essa decisão é pré-valente. Ela se sobrepõe a hábitos anteriores ou decisões tomadas anteriormente. Quer dizer, o que é caridade mesmo? Segundo o Espiritismo, é indulgência, benevolência, perdão das ofensas. E quando é que você faz isso? Quando você tem a ação do lobo pré-frontal, que André Luiz descreveu com as mesmas palavras na década de 30, 40. A verdadeira caridade, ela altera todo o sentido da sua vida. Então aquela mulher, por que ela parou de beber e foi tão fácil? Por que foi que você fez? Ou aquele momento você desperta, seu filho chega, meu pai, e você sente algo, e aí você toma a decisão. Ou aquele momento extremo, você entende, minha vida não está significando, eu tenho que fazer valer alguma coisa, e você toma a decisão. Isso é caridade. É nesse momento que a coisa acontece. Então, quando Jesus escreveu, ele escreveu exatamente aquilo. Então a verdadeira caridade não é trabalhar com criança, ou com idosos, ou com deficientes. É fazer alguma coisa que lhe desperte verdadeiros sentimentos. Para quem não conhece, julgo que provavelmente a maioria de vós deve conhecer. Esta senhora está ligada à área científica e chama-se Anete Guimarães. É uma palestrante de reconhecimento internacional brasileira e que se debruça muito sobre estes assuntos. Agora falamos da voz. A voz humana é o som que resulta de uma ação fisiológica, identificando a pessoa quanto à sua idade, sexo, raça, características de personalidade e estado emocional. Ela é produzida na laringe, onde se encontram as pregas vocais, que no ato da fala se aproximam suavemente e realizam um movimento de vibração, graças à passagem do ar que vem dos pulmões durante o ato de inspiração, sendo produzido o som. Quão rico é a capacidade de Deus, a capacidade do Criador, ao criar-nos desta forma. Nunca ninguém descobriu como construir algo que possa fazer o mesmo que a nossa voz faz, que ninguém sabe como se constrói. Falando agora de consciência, consciência é uma palavra com origem no latim, que significa o ato psíquico mediante o qual a pessoa exerce a sua presença no mundo. É a propriedade do espírito humano que permite reconhecer-se nos atributos essenciais. É difícil especificar o que é a consciência, pelo fato de não ter qualquer elemento correlativo físico. A psicologia faz a distinção entre o nível de consciência, estabelece as prioridades, o pré-consciente depende do objetivo a cumprir e o inconsciente não se racionaliza. A estrutura da consciência prende-se com a relação que estabelecem estes três níveis. A filosofia considera que a consciência é a faculdade humana para decidir ações e se responsabiliza pelas consequências, de acordo com a concepção do bem e do mal. Deste modo, a consciência seria um conceito moral pertencente ao âmbito da ética. Agora, o que será a voz da consciência? Costumamos dizer a parte de nós que atua com gratidão da moral sobre o que pensamos, sentimos ou fazemos. É a capacidade que temos de conhecer os valores e mandamentos morais e aplicá-los nas diferentes situações da vida. É como um outro eu.
que promove um diálogo interno. Diálogo esse que adverte, critica, recrimina ou até mesmo castiga e nos diz o que é certo ou o que é errado. Essa voz está essa voz está lá, geralmente, para nos levar até à culpa. A voz da consciência é a expressão da nossa autoridade interna. Essa fonte de autoridade foi inculcada dentro de nós e corresponde a um Pai, a um Deus, a uma religião ou a qualquer outra forma de poder que define nossas regras de conduta. Segundo Michel, a consciência nos faz descobrir, denunciar ou acusar, e a ausência de testemunhas atesta contra nós. Quando é que nós ouvimos a nossa consciência? Será que a ouvimos? Será que lhe demos espaço para que ela se manifeste? Ou será que a ignoramos e seguimos em frente, mediante os nossos instintos? É mais uma pergunta que vos deixo. Agora vou-vos mostrar um pequeno vídeo que fala sobre a importância de fazermos um exame de consciência, e para o qual eu peço a máxima atenção. Quando chega o final do dia, depois das lutas, dos trabalhos exaustivos, você procura o seu lar. Não importa como ele seja, uma casa pequena, um apartamento modesto, uma enorme mansão. É seu lar. O lugar onde você se sente verdadeiramente à vontade, em casa. Você convive com os seus familiares, escuta as novidades da esposa e dos filhos, brinca com os pequenos, dá uma olhada nas tarefas escolares dos maiores, dá um beijo de boa noite no caçula. Você assiste ao Jornal da Noite, dialoga com a esposa e estabelece planos para as atividades do dia seguinte. Finalmente, você se prepara para dormir. Banho tomado, relaxado, você busca o seu leito, ajeita as cobertas, o travesseiro e se deita. Espere um pouco, não está faltando alguma coisa? Você teve um dia de muitas horas cheias de trabalho, entrevistas, decisões. Você alimentou seu corpo, abraçou os seus amores, compartilhou decisões importantes com sua esposa. O dia está por findar. Que tal fazer um exame de consciência para avaliar como foi o seu dia? Faça para você mesmo as seguintes perguntas. Será que cumpri neste dia com todos os meus deveres? Pense. Deveres profissionais, sociais, familiares. Durante o dia não terei dado motivo para alguém se queixar de mim? Fui bom colega de trabalho, profissional correto, cidadão honrado, pai compreensivo, esposo amável. Terei feito alguma coisa que, se fosse feita por outra pessoa, eu censuraria? Pratiquei alguma ação que tenho vergonha de confessar a quem quer que seja? Finalmente, se Deus me chamasse agora, estaria preparado para adentrar o mundo espiritual? As perguntas fazem parte da resposta de uma questão de O Livro dos Espíritos, ditada pelo Espírito Santo Agostinho. Diz ele que era seu hábito fazer um exame de consciência ao fim de cada dia, passando em revista o que havia feito. As respostas serão motivo de repouso para a consciência de quem as formula, ou indicarão um mal que deve ser curado. A realizar tal tarefa todas as noites é como fazer um balanço da sua jornada moral, exatamente como um negociante, a cada dia, faz o balanço das suas perdas e lucros e traça diretrizes de ação para que o próximo balanço se apresente melhor. Aquele que puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida, a qualquer momento. Até que ponto nós fazemos ou não um exame de consciência todos os dias, ao deitar? Será que alguma vez pensámos nisso? Será que alguma vez pensámos que devemos diariamente preparar, não se assustem com a palavra que eu vou dizer, a morte? Alguém já alguma vez pensou na importância de preparar
A morte, ou seja, a partida para o mundo espiritual, porque morte a gente sabe que não existe, a morte é apenas o corpo. Pois é este o exame de consciência que nos permite ajudar a melhorar diariamente, segundo a segundo, todos os pormenores, todas as pedras do nosso caminho. Falando agora de voz interior. E o menino, na altura já grande, já não era um menino, mas sim um quase adulto, faz uma visita à tia e a tia o convida para fazer limpeza à casa de uma filha que vinha de França. No caminho, despertou-lhe a atenção uma casa onde havia um carro a ser pintado na cave, e aí decidiu parar de estudar e ir trabalhar como mecânico de automóveis, e mais tarde compra esse mesmo carro. A esposa teve uma depressão pós-parto que a impediu de cuidar da filha e de fazer as tarefas da casa durante 17 anos. Foi a vários especialistas, mas sem sucesso. Mas vou fazer só agora aqui um pequeno à parte. Quando é que nós ouvimos a nossa voz interior e a deixamos gerir o nosso caminho, como ele fez? Quando no caminho lhe é despertada a atenção a casa, o carro, que mais tarde vem a ser seu. Será que nós reparamos nos pormenores que nos acontecem no dia a dia? Após todo este tempo, consultou outro médico da mesma especialidade, que o aconselhou a sair com ela de casa para bem longe, dando como exemplo o Norte ou o Algarve. Foram até Vila Real de Trás-os-Montes durante uma semana. Quando regressou a casa, se notava melhoras a nível físico. Na altura, ainda não conhecia a doutrina espírita, mas foi intuído a tirar um pedacinho do comprimido todos os dias à noite ao deitar e a substituí-lo por um pedacinho de pão. Assim foi fazendo a experiência durante 3 meses. Quando voltou à consulta, o médico virou-se para ele e disse-lhe: "Você foi o grande médico da sua própria esposa." À data deste trabalho efetuado, apenas tomava um comprimido para dormir melhor, apenas isso, e fazia a sua vida normal, quando durante todos aqueles anos nem a filha criou porque não tinha condições. E agora vejam a importância de ouvirmos a nossa voz interior, que o levou a tomar estas aparentes pequenas decisões. E o que elas fizeram. Mas também devemos pensar, e se ele não os tivesse feito? Qual seria a situação? Agora falamos das consequências negativas, remontando ainda ao início da palestra, quando se falava dos comentários infelizes. Ele não se sentia bem com os comentários das pessoas que o rodeavam. Passava as noites no quarto, quando rezava o texto em agradecimento a Deus por lhe ter ajudado naquele dia de trabalho. Ele conseguiu não se deixar abater. Ele conseguiu não se deixar ir abaixo pelos pensamentos negativos. Será que nós também sabemos fazer isso? Será que nós em algum momento fizemos? Ou será que quando nos aparece uma pequena pedra no caminho, a gente paralisa? Falando agora das consequências positivas. Quais foram as consequências positivas mediante a capacidade de enfrentar a vida tal como ela tinha? Um dos momentos mais importantes da sua vida foi o dia da inspeção em Coimbra. Meus irmãos, um homem, naquele tempo,
hoje já não será se calhar tanto assim, com todos aqueles problemas que tinha à nascença, ele vai à inspeção a Coimbra. O pai ainda lhe disse que se ele quisesse que o livrava do serviço militar, e ele desesperado disse: nem pense nisso, tenho fé que vou ficar aprovado para ir à tropa, porque Deus me vai ajudar mais uma vez na minha vida. Ele queria mostrar à sociedade que era um homem igual aos outros, ou seja, ele agarrou-se à sua vida, seguindo em frente, ignorando completamente todos aqueles comentários infelizes, todas aquelas atitudes de terceiros que levariam qualquer um abaixo. Chegou o dia da inspeção em Coimbra. Dos 12 inspecionados, só ficaram livres 2. Ele chorou como uma criança, pois ele tinha vencido todas aquelas tormentas, todas aquelas dificuldades, e era um homem como qualquer outro. O Senhor disse-lhe que depois, quando ao receber o carimbo para se apresentar, o Senhor disse-lhe que estava perplexo com a sua história, porque ele acabou por lhe explicar todo o seu roteiro de vida até aquele momento. E disse-lhe também: as suas deficiências é apenas uma perna mais curta e a falta de visão. Mas como o Senhor tem carta de condução, é mecânico, nós decidimos apurá-lo, porque o serviço militar português precisa de homens especializados nas Forças Armadas. Portanto, acho que isto é um grande triunfo para um ser que nasce à partida com tanta dificuldade. Agora, para terminarmos, vamos ver um vídeo que nos fala sobre o porquê de nascer com deficiência, e depois falamos mais um pouco. Pessoas que nascem portando graves deficiências, doenças congênitas, deformações físicas que irão impactar o espírito reencarnante e a família por toda uma vida. Qual o motivo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Este é o grande dilema das pessoas, principalmente aqueles que não conhecem o Espiritismo. Porque fica uma grande pergunta: sendo Deus justo e bom, como pode uma pessoa nascer perfeita, com saúde, com equilíbrio, e outra nascer tão doente, tão desequilibrada, portadora de tantas doenças que não tem cura, não tem como livrar-se da enfermidade durante a vida? Mas para nós espíritas, isto não é um enigma e muito menos uma causa de sofrimento, porque nós sabemos o motivo que isso acontece. Primeiramente, é preciso lembrar que nós não somos espíritos criados agora, no início desta encarnação. Nós não fomos gerados espiritualmente nesta encarnação. Nós somos espíritos multimilenares. Na forma humana, nós desenvolvemos neste planeta há 2.500.000 anos aproximadamente. Já vivemos sobre esta mesma terra milhares de encarnações. Já nascemos e morremos deste mundo milhares de vezes. E estamos todos sujeitos às leis de causa e efeito. Todas as nossas ações ecoam pela eternidade. As nossas ações são sementes que livremente plantamos. Mas uma vez que plantamos, somos responsáveis por todas as reações e todas as consequências daquilo que plantamos. Nós somos obrigados a colher o fruto da árvore que nós plantamos. Se forem frutos bons, nós colhemos frutos bons. Se forem frutos maus, nós não temos como evitar de colher os frutos maus. Agora, isto pode nos remeter para várias situações. Uma delas, perceber a importância da reencarnação. Como acabámos de ouvir, porque uns nascem
aparentemente com tudo, e os outros nascem com tantas dificuldades. É esta uma prova de como a reencarnação é importante. E agora, remetendo-nos a este caso, será que cada um de nós consegue ou tem conseguido ao longo do seu caminho, da sua caminhada nesta existência, a superar todas as pedras que lhe apareceram à frente, todos os chocalcos? Até que ponto nós temos a coragem que este homem teve e que este homem tem? Até que ponto nós se deixamos ou não abater por coisas aparentemente insignificantes comparadas com isto? Às vezes, só porque encontramos-nos agora nesta situação que todos nós vivemos de pandemia e que infelizmente muitos perdem o trabalho, outros perdem a saúde. Será que, se olhássemos as situações difíceis como este homem ainda hoje olha, será que não seria mais fácil? Será que havia tanta dificuldade? Será que, em vez de, quando perdemos o emprego, ficarmos a lastimar, quando perdemos um familiar pelo qual não podemos ir ao funeral, porque nem sequer se pode estar num funeral hoje em dia, o que é mais importante? É nós levantarmos a cabeça, fincarmos os pés no chão, levantarmos e procurarmos o caminho reto, ou é nós deixarmos-nos cair? É nós passarmos a vida a lamentar-nos porque se sentimos infelizes, porque não pudemos dizer um último adeus, porque não pudemos dar um último beijo, porque não pudemos ver uma última vez? Ou fazer uma oração de agradecimento por tudo o que se viveu com essa pessoa, por tudo o que essa pessoa lhes trouxe à vida, e pedir para que ela seja bem recebida e bem acompanhada na sua vida que continua. Com tudo isto, irmãos, por hoje ficamos por aqui. Entretanto, vão pensando em qual será o tipo de perguntas que gostavam de ver respondidas, enquanto eu vos apresento a bibliografia que utilizei. Utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Lampandário Espírita, o Livro Conduta Espírita, do qual vos li aquele trecho, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o Pensamento Sistémico e o Espiritismo, bem conhecido, o seu autor bem conhecido, se calhar, de quase todos da casa, ou todos. E os vídeos que ouvimos são estes links, e para alguém que queira rever a palestra, que queira ver os vídeos por inteiro, porque evidentemente eles estão cortados, só com aqueles pedacinhos para nós não estarmos aqui o fim de semana inteiro, estarei disponível para receber os vossos e-mails para vos poder enviar.